essa música, né? Uma das músicas mais poderosas que nós temos no ministério. Porque veja só a letra dessa música. O céu em meu coração. A festa da redenção. Deus vive dentro de mim e eu estou em Cristo. De Cristo eu recebi todo o poder. Seu nome para desfazer as obras de Satanás e libertar os homens. Gente, isso é muito poderoso. Estou ungido com a unção de Cristo. Gente, uau! Que revelação Manassés teve, né? Para colocar, ele colocou toda a revelação da nova aliança dentro de uma canção, né? Por isso que ela é tão poderosa. Essa é uma das minhas músicas assim, que eu mais fico empolgada quando canto ela. Por isso que eu canto tanto, né? Não sei se você já percebeu. Mas são verdades poderosas, querido. Que você, eu quero te dar uma dica. Que quando você cantar uma música, cante com a intenção que ela está escrita. Porque se nós cantarmos por apenas cantarmos, talvez ela não produza o efeito que é para produzir em nós. Amém? Nós devemos prestar atenção naquilo que nós estamos cantando. Inclusive para você julgar aquilo que você está cantando. Amém? Aleluia. Podem sentar, queridos. Obrigada, gente. Então, eu fiz uma apresentação de milhões de slides. A pessoa achando que estava na aula do Rema, né? Que tinha 2 horas para, né? Mas, enfim, vai dar certo. A gente corre aqui um pouquinho daqui e vai dar bom. Aleluia. Deus é bom. Então, nós estamos estudando esse mês, né? O livro O Nome de Jesus. E é um desafio. Você que não sabe, é um desafio. Tem tantas verdades poderosas contidas nesse livro que a gente quer falar tudo, mas ao mesmo tempo não dá tempo. E aí a gente fica, né? Quem já ministrou, né? nesse esquema aqui sabe que o quão desafiador. Quão desafiador é, mas é bom, né? Crescimento para todos nós. E eu queria começar lembrando, se você está acompanhando a leitura, se você está lendo o livro e acompanhando a leitura, eu queria... Pode passar o primeiro? Eu queria começar vendo com você algo que está logo no primeiro capítulo, né? Que o irmão Reagan, ele cita um trecho do livro O Maravilhoso Nome de Jesus, do E.W. Kenyon, e ele fala, né, que E.W. Kenyon disse que estava uma vez ministrando sobre o maravilhoso nome de Jesus, e uma pessoa que era um advogado, e ele chega para ele e diz, então, quer dizer que Jesus nos deu uma procuração, né? Procuração, o que é? Para você sair procurando, né? Não, viu, gente? Então, aí eu fiquei curiosa para saber, né? Porque muitas vezes a gente vê verdades contidas num livro desse ou na palavra e a gente não vai procurar o que é que ela significa, né? E tem tantas verdades poderosas, sabe, querido? Que eu quero ver com você, aos advogados de plantão, se tiver alguma coisa aí errada, depois vocês me corrigem. Mas eu andei dando um Dr. Google, né? E eu vi que procuração é um texto de valor jurídico em que alguém concede poderes a outra pessoa por um prazo determinado. Não é isso? Tomara que seja. Mas gente. Então, é um texto de valor jurídico, ou seja, ele tem validade legal. Amém? E ela pode ser pública, uma procuração pública, ou particular. A pública ela é feita em um cartório, né, com tabelião de notas, e é válida juridicamente em todos os lugares. E ela tem baixa probabilidade de fraude. Enquanto que a particular é quando a pessoa redige, eu dou plenos poderes para a pessoa, fulano de tal, operar em meu nome, né? Pode passar. E aí eu estava vendo, né, os elementos essenciais de uma procuração. Aí tinha lá a identificação dos envolvidos, a ocupação deles, né, o que é que eles trabalham, os poderes que serão concedidos, qual é o poder que vai ser dado, né, para aquela pessoa, e o prazo de validade do documento. Pode passar. Então, querido, a gente vai começar a ver os termos da procuração que Jesus nos deu. Amém? Então, a identificação dos envolvidos, né?
Jesus, ele vai conceder poder, ele concede poder, na verdade, aos que creem. E a gente vê isso lá em Marcos 16, capítulos 17 e 18, que diz: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amém? Então, os envolvidos, Jesus, aquele que está concedendo poder a quem? Aos que crerem. Amém? Pode passar? A ocupação, né? A ocupação dos envolvidos na procuração. Jesus, o mestre dos mestres, né? Em Mateus 4,19 ele diz: e disse-lhes, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Amém? E em Marcos 16, versículos 15 e 16, ele disse: e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E aí, nesses versículos, parece ser uma coisa distinta, mas não é. Jesus ele está dizendo que iria fazer os discípulos, né, e aqueles que crerem como pescadores de homens. Essa era a ocupação. O mestre dos mestres estava dizendo a ocupação daqueles homens. Eles seriam pescadores de homens. E como eles fariam isso? Eles iriam por todo mundo pregando o evangelho a toda criatura. Amém? Aleluia, pode passar. E os poderes que foram concedidos nessa procuração, né? Em Lucas 10, 19, na versão amplificada, diz assim: eis que vos dou autoridade, ou algumas versões diz poder, para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder físico e mental do inimigo, e não sofrereis nenhum dano. Amém? Aqui em Lucas ainda não era a grande comissão, né? Jesus, na verdade, estava preparando o terreno. Ele tinha enviado 70 discípulos para pregar o evangelho, para operar. Jesus estava dando um spoiler do que iria acontecer quando ele não estivesse mais aqui. Sendo que Jesus ele estava ensinando aqueles discípulos. Ele estava querendo demonstrar na prática aquilo que iria acontecer. E Jesus, ele dá essa instrução. Mas ela não perdeu a validade, porque em Marcos ele diz a mesma coisa, que iriam pregar o evangelho a toda criatura e daria autoridade a eles. Amém? Mateus 28, versículos 18 e 19 diz: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, gente, Jesus, ele adquiriu, né? Como? Foi dado a ele todo o poder. Amém? Então, ele estava dizendo, eu tenho todo o poder e agora eu dou para vocês. Através desse documento legal, eu dou para vocês o poder que eu tenho, eu dou para vocês. Então vão, ide por todo mundo. Amém? Aleluia. Pode passar? E qual o prazo de validade do documento, né? Lá em Mateus 28, 20 diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia! Querido, você vê que Jesus, que Deus não trabalha na ilegalidade. Por isso que quando o diabo chegou para Jesus, né, na tentação lá no deserto, ele diz, né, que se Jesus se prostrasse e adorasse a ele, ele daria todos os reinos da terra, porque foi dada autoridade a ele para isso. O diabo não estava mentindo. Realmente isso aconteceu. Quando Adão pecou, ele deu a autoridade para Satanás operar. Amém? Ele não estava mentindo. Mas o que foi que Jesus fez? Ele reconquistou essa autoridade para nós. A morte que estava operando agora na terra já não operava mais sobre aqueles que iriam crer nele. Amém? Aleluia. Aleluia. Então, pelos séculos dos séculos, aquilo que Jesus fez, estabeleceu no reino do Espírito um documento legal. O seu sangue é o documento que mostra
a todos, ao inferno, aos céus e a todos os homens, que ele tem toda a autoridade. Amém? Aleluia. Pode passar. Quanta autoridade tem esse nome, querido? Quanta autoridade tem o nome de Jesus? Aleluia. Aleluia. Toda a autoridade. Amém? Você pode passar o slide? Em Apocalipse 1:18, Jesus falando, né, a João na ilha de Patmos, ele diz: e o que vivo e fui morto. É assim mesmo, viu? Está escrito, é porque tem um contexto lá. Mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Querido, quem tem a chave de algum lugar, ele tem autoridade. Amém. Quando Jesus morreu e ressuscitou, nem a chave da casa dele o diabo tem mais. Jesus tem toda a autoridade. Aleluia. Aleluia. Então, o que é que Jesus estava dizendo? Satanás, poder nenhum você tem mais sobre aqueles que creem em meu nome. Que creem no meu nome. Aqueles que vão vir após mim, eles vão ter toda a autoridade, porque a autoridade está comigo. Eu estou com a chave da morte. Então, a morte não nos detém mais, querido. A morte física não é o fim. Deus fez o homem para ser um ser eterno. Amém? E, na verdade, o homem nunca deixou de ser eterno. Ele apenas, quando ele pecou, ele passou da condição de vida espiritual para a morte espiritual. Porém, em Jesus, nós temos vida. Ainda que o nosso corpo pereça, nós temos a vida eterna. Amém? Aleluia. Pode passar. Se sinta, né, na aula do Rema. Eu sei que não sou, né, professora não, mas mais ou menos assim, viu? Aleluia. Como Jesus conquistou esse nome? Nós sabemos, né, se você ler os capítulos anteriores desse livro, você sabe que Jesus conquistou esse nome por 3 formas, né? Que foi por herança, por doação e por conquista. E nós vamos falar um pouco sobre como Jesus conquistou esse nome. Porque os outros, digamos assim, os tipos de como Jesus obteve esse nome, né, que é por herança e por doação, foi Deus dando a Jesus por causa do seu sacrifício, Deus deu o nome. Amém? Você vai ver isso nos capítulos anteriores. Mas por conquista, sabe, queridos? Jesus, ele fez por merecer. E nós vamos ver como Jesus fez por merecer esse nome que está acima de todo nome. Amém? Aleluia. Em Efésios 4, versículos 8 a 10, diz, né? Por isso foi dito, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro. Aí também na versão amplificada, né? Ele conduziu um comboio de inimigos vencido e deu dons aos homens. Ora, o que significa isto? Ele subiu, senão que também antes tinha descido das alturas às partes mais baixas e profundas da terra. Aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus, para que sua presença possa preencher todas as coisas, do universo do mais alto ao mais profundo. Amém? E 1 Pedro 3, versículos 18 e 22 diz: pois Cristo também sofreu por nossos pecados, de uma vez por todas, embora nunca tenha pecado, morreu pelos pecadores, a fim de conduzi-los a Deus. Sofreu morte física, mas foi ressuscitado pelo Espírito. Agora Cristo foi para o céu e está sentado no lugar de honra à direita de Deus, e todos os anjos, autoridades e poderes se sujeitam a Ele. Aleluia, querido. Jesus, quando morreu, ele morreu espiritualmente. Ele foi ao Hades. Se você estudar um pouco a palavra, se você fez o rema, se você vai fazer o rema, saiba que o inferno não é simplesmente inferno e inferno, né? Existe 3 tipos de inferno, né?
Hades, Geena, enfim. Você vai poder estudar mais um pouco, mas esse não é o nosso foco. Mas Jesus foi lá. O fato é que Jesus foi lá. Mas o Espírito de Deus, ele trouxe Jesus à vida. Aleluia. Aqui diz que ele subiu e desceu às partes mais profundas da terra. Agora, olha só, querido. Ele conduziu, quando ele subiu, ele conduziu um comboio de inimigos vencidos. Olha só que poderoso. Você acha que esse inimigo tem algum poder sobre as nossas vidas? Ele já foi vencido. Por isso que nós somos mais do que vencedores. Porque nós não precisamos lutar mais. Nós não precisamos lutar. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados e potestades. Mas, queridos, a nossa luta não é uma luta, um combate como Jesus sofreu. Por isso que nós somos mais do que vencedores, porque ele já venceu. E sem nós precisarmos fazer esforço algum. E com ele nós vencemos juntos. Amém? Aleluia. Pode passar. Olha só. Colossenses 3, versículos 13 a 15 diz: E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado, e eu gosto da versão que diz, tendo rasgado, né? Tendo rasgado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Ele removeu inteiramente, encravando na cruz, querido. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Se você estava aqui quando foi estudado o livro Autoridade do Crente, né? Você sabe que essa palavra despojando, ela vem do grego, que eu não sei dizer bem qual é a palavra, mas o significado eu sei. Que quer dizer desnudar. Jesus, ele desnudou o inimigo. E era uma tradição dos reis, né, naquela época. Quando eles venciam a batalha, eles colocavam os inimigos em exposição, completamente despidos, para ser vergonha. E todo mundo, yay, yay, né? Yay, aí toma tomate, yay, não sei o quê, né? Perdeu. É por isso que a expressão, perdeu, diabo velho. Aleluia, Jesus triunfou, querido, deles na cruz. Aquilo que era contra nós, querido, Jesus rasgou. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Eu não sei se você fica empolgado. Não, eu fico. Ó. Quando eu começo a estudar a palavra e eu vejo as coisas, né, se encaixando, eu digo, uau. É isso aí, querido. Por isso que nós precisamos estudar a palavra e não ler como uma mera leitura, como você lê um livro cotidiano, né? Nós precisamos ler a palavra com a intenção de estudá-la. Amém? Porque você vai descobrir coisas, querido, que é seu. É seu. E Kenneth Hagin, ele dá um exemplo, né? No livro, que um pregador chegou, né, na casa de uma senhora que ela estava desnutrida, quase morrendo de desnutrição, estava completamente assim, estava raquítica, acabada, né? A mulher sofrendo, padecendo de enfermidade. E aí ele viu um documento lá, um quadro muito bonito, né? E ele perguntou o que era aquilo. Ela disse que tinha trabalhado numa casa de alguém da nobreza, de uma senhora muito nobre, e ela morreu e deu aquilo de presente para ela, né? E aí ele disse que eu posso ver esse documento, eu posso ver isso aqui? Ela pode. Eu posso levar para alguém estudar e ver? Ela disse, pode. E quando chegou lá, querido, aquele quadro, né? Ele estava dizendo que aquela mulher, ela era herdeira de propriedades. E que ela tinha dinheiro. Vê só, a mulher estava morrendo, necessitada, quando algo já era dela. E muitas vezes os crentes têm padecido, sofrido coisas que não precisam passar, porque não sabem que tem aquilo que é dele. Amém? Aleluia. Pode passar.
Então, Jesus passou a autoridade legal, que é dele, né, para nós. Porque quem está operando aqui nessa terra, querido, de fato e de verdade, somos nós, pelo poder do Espírito Santo que está em nós. Mas quem está de fato aqui nessa terra, né, somos eu e você. Jesus, quando ele esteve aqui, ele fez a sua parte. Mas ele diz, eu vou para o Pai. Mas eu vou deixar com vocês alguém da mesma espécie que eu, para ajudar vocês. Amém? Mas quando ele foi, o que é que, no frigir dos ovos, o que é que foi que Jesus fez? Ele disse assim, eu tô indo, mas eu tô dando o Espírito Santo para vocês, que ele vai dar poder, né? Vai trazer um poder, um revestimento de poder, para vocês irem pregar o evangelho a toda criatura. Mas quando vocês forem, vocês vão operar no meu nome. O que é isso? Vocês vão estar fazendo as coisas que eu fiz, coisas maiores vocês vão fazer, né? Eu estou parafraseando. Mas vocês vão fazer como se fosse eu mesmo que estou fazendo. Isso é o que uma procuração faz, né? É como se fosse a própria pessoa fazendo. A mesma autoridade que ela tem, você que é o procurador, a pessoa que é procurador, né? Você que é o procurador, você tem essa autoridade. Os mesmos poderes, a mesma autoridade. Se ele disser que você pode assinar, você pode assinar. Aleluia. Aleluia. E em Mateus 28, 18, 19 Jesus diz, né? É-me dado todo o poder no céu e na terra. Todo o poder no céu e na terra foi dado a Jesus. Portanto, ide. E quando ele disse isso, ele diz, estou passando para vocês a bola. Vocês podem ir e operar no meu nome. Aleluia. E Marcos 16 diz que estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome, como se fosse eu, como eu fiz, vocês vão expulsar demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Querido, que a declaração mais poderosa do que esse, a veracidade, o carimbo de que o que Jesus fez na terra, é tudo isso que Jesus fez. Porque a Bíblia fala que ele andou por toda parte, fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo. Porque Deus era com ele, e Deus é conosco, e nós podemos fazer as mesmas obras no nome dele. Aleluia! Quanto poder está em nós! Aleluia! Pode passar. E aí a gente vai destrinchar, né? Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aí algumas pessoas, né, perguntam, isso é para os dias de hoje? Isso aí não ficou só para os apóstolos, né? Para os irmãos, a igreja primitiva, né? Isso é a realidade somente para os pastores, os ministros da igreja? Querido, nós vemos até agora que não. Isso aí é para todo aquele que crê. Para aquele que, o ID não é pastor, aquele que tem chamado nos 5 dons, vão. Mas aquele que não for, fica sentadinho na sua cadeira, ou então finge de morto, que nada vai acontecer, né? Não, querido. Jesus, lá a palavra também diz que a nós foi confiado o ministério da reconciliação. Todos nós somos ministros e despenseiros da graça. Então, querido, todos nós fomos comissionados. Porque se não fosse para os dias de hoje, nem salvação era nem era para nós. Porque nós somos salvos porque confessamos o nome de Jesus. Se não fosse para os dias de hoje, se cura não fosse para os dias de hoje, se batismo com o Espírito Santo tivesse ficado só para épocas dos discípulos, Jesus ele teria dito, é só para essa época, viu? Que os que vêm depois, pobre coitado, vão ter que ralar bem muito. Não foi isso. Amém? Aleluia. Aleluia. Pode passar. E aqui,
Esse exemplo também está aqui no livro, né? Em Mateus 8, 5 a 10, né? Ele fala sobre o centurião, né? Que o servo dele adoece. No versículo 5 ele diz: quando Jesus chegou a Cafarnaum, um oficial romano se aproximou dele e suplicou: Senhor, meu jovem servo está de cama, paralisado e com dores terríveis. Jesus disse: vou até lá para curá-lo. O oficial, porém, respondeu: Senhor, eu não mereço que entre em minha casa. Basta uma ordem sua, e o meu servo será curado. Sei disso porque estou sob a autoridade dos meus superiores e tenho autoridade sobre os meus soldados. Eu preciso dizer vão e eles vão, ou venham e eles vêm. E digo aos meus escravos, façam isso e eles os fazem. Quando Jesus ouviu isso, ficou admirado e disse aos que seguiam: eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como esta em Israel. O grande segredo para nós entendermos essa passagem, querido, está nessas letras em caixa alta, né, em letras garrafais. Basta uma ordem sua e meu servo será curado. E sei disso porque estou sob autoridade. Querido, aquele homem era um homem alheio à aliança. Ele era um centurião romano. Então, ele, teoricamente, né, perante os judeus, ele era um homem que não fazia parte da aliança, das bênçãos de Abraão. Ele não era digno de participar da herança de Deus, né? Mas aquele homem, um centurião romano, né? Ele creu que apenas uma palavra de Jesus, por causa da autoridade que ele tinha sobre as enfermidades, não precisava nem ele ir lá, bastava uma palavra de Jesus e o servo dele seria curado. Por isso que Jesus disse, se admirou, um romano? Um romano teve mais fé do que o povo de Israel. O povo de Israel, queridos, os fariseus, conhecedores da lei, de toda a lei. Eles conheciam a palavra e eles não reconheceram o Messias. Não reconheceram a palavra. Mas a palavra estava no meio deles. Jesus é a palavra. Amém? Aleluia. E Jesus se admirou. Ele disse, eu nunca vi uma fé dessa em Israel, meu amigo. Ele não precisou, porque as pessoas chegavam para Jesus querendo ser tocado por ele, querendo que Jesus impusesse as mãos, né? E aquele homem disse, basta uma palavra. Ele reconheceu a autoridade que Jesus tinha. Aleluia, aleluia. Pode passar. Aleluia. Toda a autoridade, todo o poder que havia em Jesus está em seu nome, o qual foi dado à igreja. Esse é um trecho desse livro aqui, né? Em Efésios 1, versículos 19 a 23, Paulo falando, né? Também entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. E é o mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo dos mortos e os fez sentar-se no lugar de honra à direita de Deus nos domínios celestiais. Agora, ele está muito acima de qualquer governante, autoridade, poder, líder ou qualquer outro nome. Não ou todas as coisas, a autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo, para o bem da igreja. Aí ele continua, a igreja é o seu corpo. Ela é preenchida e completada por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas em toda parte. Aleluia. Querido, é muito claro. Só uma abestada não entender isso aqui, não? Aleluia. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e ele fez o cabeça de tudo. Para o bem da igreja. E a igreja é o seu corpo. Quem é o corpo? Eu e você, que cremos. Você já viu uma cabeça andando separada do corpo? Se você vê, querido, sinto muito, né? Esse negócio é meio estranho, é coisa do cão. Isso é coisa do cão. Você não vai ver. Você não vai ver a cabeça. A cabeça, ela dá um comando para o corpo e o corpo tem que funcionar. Aleluia, você não vê a cabeça dando o comando e o corpo não respondendo. Se isso acontecer, existe algo errado. Precisa ser tratado para que aquele membro comece a dar frutos novamente, a fazer aquilo que ele foi chamado para fazer. Aleluia, aleluia.
É muito claro, querida. Ainda tem umas criaturas que não acreditam. Gente, né? Dá vontade. Misericórdia. Pode passar. Acabei, o Deus Todo-Poderoso, a palavra viva, escolheu se fazer um só comigo, com você. Aleluia, aleluia. Eu fico chateada quando eu escuto uma música que diz assim, eu não mereço, eu sou pó, né? Eu não mereço, é uma música que diz, eu não mereço, mas a tua graça me alcançou. Você não merecia, mas quando você aceitou a Cristo, Jesus quis te fazer digno, e aí? Ele escolheu, ainda que você fosse um pecador, um miserável, pó. Mas aí quando você aceitou Jesus, ele te tornou completamente digno da herança. Pronto, acabou-se. Aleluia, aleluia, aleluia. Pode passar. Aleluia. E aqui, né, em Atos 3, versículos 3 a 6, diz assim... Vendo ele, a Pedro e a João, que iam entrar no templo, né? Isso era um enfermo, né? Estava com a mão mirrada, né? Implorava que lhes dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse, olha para nós. E ele os olhava, atento em ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Aleluia, pode passar. A igreja primitiva sabia o que significava operar no nome, querido. Eles sabiam, eles estavam com a mente fresquinha, né? Ali. Mas eles estavam constantemente relembrando as coisas que Jesus tinha falado, porque eles estavam andando naquilo. Aleluia. Recebendo revelação do Espírito Santo, sim. Mas Jesus, ele foi o mestre dos mestres. Ele ensinou aquele povo. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Porque parece algumas vezes que esse nome não tem o mesmo poder nas nossas vidas. É interessante, né? Às vezes parece que a gente faz, e esse nome não tem poder nas nossas vidas. Querido, muitas vezes nos falta conhecimento. Porque... o nome de Jesus não é um jargão, não é uma mandiga, em nome de Jesus, em nome de Jesus. É. Se pegar, pegou. Se não der certo, não deu. Não, querido, o nome de Jesus tem que funcionar. Porque no nome tem autoridade. O problema nunca vai estar em Deus, fique sabendo disso. O problema nunca vai estar na palavra. O problema está, e muitas vezes nós estamos só falando em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ou em nome de Jesus, né? Mas nós não estamos colocando a fé suficiente, nós estamos falando como se fosse realmente uma simpatia, uma magia. E não é. É necessário fé. É necessário você crer. E é necessário você conhecer a palavra. Porque você só vai, querido, operar e saber aquilo que é seu, se na verdade você conhecer aquilo que tem. Amém? Aleluia. Aleluia. O que o diabo quer, querido, é nos manter na arena da ignorância. Ele quer realmente que a gente não saiba. Por isso que tem tanto crente aí dizendo, se é da vontade de Deus eu passar aqui, porque eu estou aqui na manhã de Jeová, né? Eu estou aqui, essa enfermidade é para que o Senhor, Ele quer me ensinar alguma coisa com essa enfermidade. Misericórdia. Mas para ensinar ninguém. Deus, Ele não precisa disso. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não há sombra nem variação de mudança. Aleluia. 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 Quando nós usamos o nome de Jesus, nós lembramos ao diabo a derrota dele. Eu imagino quando a gente usa o nome de Jesus, né, sabendo, conscientes, eu acho que o diabo fica vendo, fica lembrando, vixe, naquele dia que Jesus triunfou na cruz, foi bom não, para mim não, viu? Foi vergonha, viu, que ele passou. Então, toda vida que nós usamos o nome de Jesus, que nós exercemos a autoridade que nos foi dada, Ele lembra.
E ele sabe que ele vai ter que soltar. Aleluia. Ele sabe que a chave está sendo usada. E quando você usa uma chave, querido, numa porta, se for a chave certa, ela vai ter que abrir. Aleluia. Aleluia. Pode passar. O nome, ele tem o mesmo valor que a pessoa tem. Então, o nome, ele tem a mesma autoridade, está no nome de... O nome... Existem três tipos de batismos, né? A gente vai citar, vai passar, né, por eles, porque é um estudo bem, né, complexo, e você vai ver, se você fizer o rema, você vai ver esses três tipos de batismo mais profundamente, mas existe o batismo no corpo de Cristo, que é quando alguém aceita Jesus, ele é batizado no corpo de Cristo, né? E tem o batismo nas águas e o batismo no Espírito Santo. As 3, versículos 27 e 28 diz: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisso não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Amém? Aleluia. O batismo nas águas, querido. É muito importante você saber que o batismo de que você nasceu de novo e de que você quer servir a esse Deus. É por isso que você não vai ver aqui nessa igreja a gente batizando crianças, bebês no corpo. Jesus é o meu Senhor, é o meu... Amém. A criança tendo um consentimento para reconhecer e dizer, eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, aí então ele pode ser batizado nas águas, né? Porque ela é uma evidência de que você nasceu de novo. Amém? Aleluia, glória a Deus. Por aqui. Oh, Jesus, ajuda nós. Foi? Vamos ver um exemplo de batismo nas águas, né? Então, Filipe, da rainha Candace, e aí aquele homem estava na carruagem, né? E o Espírito Santo falou para Filipe para se aproximar dele. E aí, ele estava lendo um pergaminho do livro de Isaías, né? Um pergaminho de Isaías. Aí, Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, aí eu de todo o coração recebeu Jesus como Senhor e Salvador e Felipe o batizou. Amém? Aleluia. Aleluia. Terceiro, o batismo no Espírito Santo. É uma experiência também depois do novo nascimento. Atos 2:38, se arrependendo das suas obras para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. E Marcos 16:17 diz, amém? Então, no nome, você fala novas línguas. É por causa do nome que você é inserido no corpo de Cristo. Por causa do nome que você quer que todo mundo saiba que agora você é de Jesus. Eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. O nome no nosso caminhar diário. Nós devemos orar em nome de Jesus, amém? João, na verdade vos digo que tudo quanto pedistes em meu nome, pedi e recebereis para que o vosso gozo se cumpra, ou para que a vossa alegria seja completa. A chave para a oração respondida, querida, é você orar consciente do nome de Jesus, que é por causa desse nome, piadamente ao trono da graça. E você pode pedir a Deus aquilo que você precisa, no nome dele, e o Pai vai dizer. Tá? Jesus, ele diz, então ele está pedindo em meu nome, viu? Sou eu que estou pedindo. É como, sabe assim, como alguém, né? Ele está falando por mim, está falando, pode, eu que estou mandando. É como se fosse para mim, ó, assim comigo. É como se fosse eu mesmo, Jesus está dizendo. Aleluia, aleluia. Pode passar. Nós devemos exigir, queridos, os nossos direitos em nome de Jesus. Em João 13:14 diz, e tudo quanto pedirdes, né, no original ele traz o sentido de exigir, em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho.
se pedirdes ou exigir alguma coisa em meu nome, eu o farei. Aleluia, aleluia. Nessa passagem aqui, deixa bem claro, né? Às vezes a gente tem uma noção, porque como a gente não conhece a língua grega, né? Como foi escrito no Novo Testamento, às vezes muitas vezes nós passamos por aflições, perseguiram nessa terra, mas nós temos aquilo que nos pertence. Essa lei do diabo já não tem mais poder sobre nós, já não tem domínio sobre nós. Aleluia. Por isso que você precisa conhecer e atuar naquilo que Deus já deu. Essa opressão, essa circunstância, você só pode exigir aquilo que você sabe que é seu. Amém? Isso nós só vamos saber se nós conhecermos a palavra. Aleluia. Pode passar. Tudo nós devemos fazer no nome de Jesus. Em Colossenses estão, fazei-o em nome. Interessante, né? Que o irmão que ele fez aqui no livro, ele disse, se você está varrendo a casa, faça em nome de Jesus. Se você está lavando louça, faça em nome de Jesus. Né? Está dizendo, né? Como Rosana fala, ao responsável. Ao responsável. Jesus, ele escolheu, querido, ele escolheu que fosse assim. E nós muitas vezes estamos sofrendo aquilo que não precisa mais sofrer. De besta. Né? Aleluia. No nome de Jesus, querido, de Jesus, sabe? Muitas vezes nós pensamos também, quando nós pensamos no nome de Jesus, poder no nome de Jesus, autoridade no nome de Jesus, nós pensamos às vezes em coisas muito extravagantes, né? Em coisas muito, vamos guerrear, tal. Mas as coisas simples da vida, nós podemos fazer em nome de Jesus, porque muitas vezes você está na fila do pão e tem uma pessoa falando de enfermidade, falando que está doente, que está depressiva, que está não sei o quê, e você vai, eu não aceito isso aí não. Você sabia que o nome de Jesus, se você aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você vai estar garantindo uma carta, uma autorização a ser salva, e aquela pessoa ser livre, o santo pode falar coisas, lhe dar ministração. Eu estava varrendo a casa, né? Eu tinha 13 anos. Eu tinha 13 anos e onde eu congregava, né, eles ensinavam que você precisava buscar e jejuar e orar para poder, se Deus quisesse, te batizar no Espírito Santo, né? E eu estava, Senhor, me batiza, né? Senhor, me batiza. Aí, de repente, eu estava na minha casa varrendo, eu tinha meus 14 anos de idade, né? Estava naquele, querendo conhecer mais o Senhor e tal. E aí eu estava varrendo, né? E aí, de repente, me veio uma inclinação para parar e orar, né? Porque o Espírito Santo, ele nos auxilia, ele vai muitas vezes nos falar no nível que nós estamos. Mas ele não quer que nós permaneçamos lá, ele quer que a gente cresça. Amém? E aí eu estava orando, e aí eu via... Vocês vão me chamar de velha, mas... Vocês lembram daqueles computadores que tinham aquelas telas, né? Aqueles tubão bem grandão, né? Eu peguei esse tempo, embora caia. Tela, né? Olha, a André já sabe, viu? Também é velha. Pois é. Quem é mais novo não sabe disso, não. Vocês não sabem o que é isso. E aí, eu orando de olhos fechados, eu via como se fosse a palavra escrita. Eu vi a palavra. Aí eu... que é isso, né? Aí eu continuei orando. Senhor, me batiza. E aí, eu ouvi, querido, foi uma voz tão estrondosa. Eia! Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, né? Não tinha ninguém. E eu, você está mandando, né? E aí eu comecei a falar aquela palavra, né? Gente, que poder! Né, eu experimentei naquele dia. E não só naquele dia, né, mas desde lá, né, não é mais aquela palavra,
era uma palavra bem simples, né? Mas conforme nós vamos falando e orando em outras línguas, né? Vai sendo acrescentadas outras línguas. Então, por isso que nós devemos orar e orar e orar, né? Aleluia. Então, queridos, numa coisa cotidiana. E quantos cultos eu estava lá, né? Senhor, Senhor, e não sei o quê, vira de cabeça para baixo, assim você vai ser batizado, né? Tudo que o povo dizia que você precisava fazer para ser batizado, e você começa a escutar a experiência dos outros e você quer fazer. Mas sabe, querido, eu estava varrendo a casa. E nós, né? Nós sabemos que nós não. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu te rendo graças, Senhor. Aleluia. Querido, nós já temos tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Tudo que diz respeito para que nós tenhamos uma vida, para que nós reinemos em vida, Jesus já nos deu. Amém? E se você puder sair com isso nessa noite, né? De que você tem o autor e consumador da sua fé morando dentro de você, o Espírito. Esse nome, ele está para você como a pessoa de Jesus, como Ele mesmo, e que você pode operar nessa terra, como Ele mesmo operou. Querido, vem uma consciência e você vai poder operar realmente naquilo que Deus tem para mim, para você. Amém? Aleluia. Você foi abençoado? Amém. Aleluia. Glória a Deus.